Estão ouvindo? Boa tarde, professor. Estou sim. Bem, vamos dar início, tá? Só um minutinho aqui. Então, a ideia é que a gente continue, né? Trabalho e avaliação do projeto informacional. Professor, eu fiz o envio do meu trabalho agora de tarde. Você pode dar uma olhada lá? A gente pode dar uma analisada juntos. Bem, então, compartilha aí a sua tela, né? Opa, pode ser então. Só um instantinho. Estou vendo aí? Tem. Opa, beleza, professor. Só aumenta, né? Está muito pequeno. Né? Muito pequeno ele aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. O melhor jeito para você sair dessa tela, né? Você compartilhar a tela inteira, né? Não dentro do aplicativo do Teams, né? Como eu faço, né? Pega tudo do seu computador, senão você fica com a tela muito pequena. Eu acho que tá. Eu acho que tá, professor. Eu não sei o que é. Não tá compartilhando a tela inteira, não? Do seu computador, não. Você só está compartilhando o aplicativo, né? Aí ele Tá bom. Deixa eu tentar compartilha aqui dentro, aí você fica com restrição. o tamanho, né? Pegar com melhor qualidade, tem que compartilhar toda a tela. Tela cheia. Compartilhar. Agora tá melhor? Vai, tudo bem. Vamos tentar dessa forma. Então, eu fiz essa sequência aqui. Eu tenho até que dar uma atualizada nessa parte. Então, a gente colocou um textozinho simples aqui para falar um pouco do escopo do produto, né? Então, só falando um pouco da ideia do app, contextualizando. Aqui é o ciclo de vida. Daí eu listei aqui e fiz aquele desenho, né? Então, volta ali, que está indo muito rápido, né? São os mesmos itens desse ciclo de vida que estão nessa imagem aqui. Por isso que eu desci. Então, foi essas etapas que a gente pensou aqui no ciclo de vida, né? Então, começa com o planejamento do projeto, em seguida a pesquisa de mercado, aí os desenhos das telas. Essa parte da pesquisa de mercado é justamente para ter o contato com o usuário e entender exatamente quais são as dores que eles sentem, é aquele processo até de design, né? Para poder auxiliar no processo de design. Aí o desenho das telas em cima disso aqui, prototipação e teste de usabilidade, para poder validar que o que a gente desenhou faz sentido desenvolver. E aí, uma vez que a gente tem isso tudo pronto, aí vai partir para o desenvolvimento da aplicação em si. Aí, publicação do app. Na primeira etapa, vamos fazer a logística com o motoboy para poder manter os postos atualizados e conseguir os primeiros usuários. Né? Em seguida, divulgação do produto, né? Aí a parte de marketing mesmo, de fazer divulgação em anúncios e tudo mais. Conseguir o contato com os clientes. Daqui, incentivar a colaboração dos usuários. Então, essa parte dos incentivos o que a gente está pensando em fazer são as recompensas, né? Então, se tem um posto de gasolina que está sei lá, 12 horas sem ser atualizado o valor, se você atualizar o valor, você vai ganhar uma recompensa, né? Você vai ganhar um incentivo. Então, essa que é a ideia que a gente tem de diferencial aqui para poder atrair a galera e fazer que as pessoas colaborem e atualizem os pesos por conta própria. Daí o feedback contínuo e a manutenção e melhorias, porque como uma aplicação, né, ela nunca vai estar 100% pronta. Então, a gente sempre vai ter que estar pegando o feedback do usuário e melhorando de acordo com o que for necessário. Só uma coisa, como é que você vai obter o início, né? Durante também o uso e depois, né? A questão da manutenção do banco de dados dos preços, né?
Como é que você vai obter isso no início? Como é que você vai povoar o seu banco de dados Então, no início? essa parte do motoboy que a gente vai fazer. Então, a ideia é que a Cara, gente utilize. mas complicado, né? Você tem que buscar um outro caminho, né, para atualizar esses valores. Mas como que o cara vai atualizar o valor? Tem que ser uma ferramenta automatizada, né? Não sei, já tem que ter uma funcionalidade mínima, né? Que depois tem que ser pensada sobre como incluir os valores, como cadastrar esses valores, né? Enfim, porque limitar única e Sim, professor. exclusivamente a uma pessoa que vai ficar correndo postos para incluir os preços é complicado, né? Enfim. Sim, eu não sei se eu acho que eu não cheguei a colocar no ciclo de vida do produto, mas essa colaboração do usuário é justamente porque o valor dos preços vai ser colocado pelo usuário. Só que para a gente conseguir ter os primeiros usuários, eles vão ter que acessar o aplicativo e já tem que ter dados lá, né? Então Não, assim, o aplicativo sim, claro, ele vai mas ter tanto a parte da gente conseguir verificar o preço, quanto a gente poder inserir os preços dos postos. sim, Só que no mas primeiro momento essa na logística aqui vai ser inserção, então, na inserção dos preços, né? Enfim, tem que ser visto uma forma disso ser feito de uma forma mais automatizada, mesmo sendo o seguinte: você tem um aplicativo, né? Você não vai construir um banco de dados, né? Porque o banco de dados tem que ser horário, né? Porque cada posto está modificando sim, seus valores diariamente em horários diferentes. Sei lá qual horário que o cara atualiza, antes do início da abertura do posto, de madrugada, à noite, sei lá o horário que ele faz a atualização, e às vezes você passa no posto, o cara está mudando a placa. Enfim, então o horário é incerto, tá? O que eu estou questionando é o seguinte: como é que você vai vender, principalmente depois para o Centelha, como é que você vai povoar esse banco de dados? Porque você falar que você vai ter X, né, pessoas, né, motoboys indo e obtendo esses preços, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: com o motoboy ou não, inicialmente alguém tem que fazer isso, pode ser até vocês, o sim. motoboy, né? Você tem que falar como que isso vai ser feito num primeiro momento, né? Que essa informação vai estar disponível. O cara vai digitar, o cara vai fotografar, você vai mandar para a nuvem, você vai reconhecer os caracteres. Enfim, como é que você vai obter esses dados que, para mim, não está claro, entendeu? Uma coisa é você falar sobre o motoboy, outra coisa é sobre você falar sobre o processo de obtenção Esse dos processo de valores. obtenção tem que estar no ciclo de vida aqui, então. Bem, ele faz parte, né? Porque Entendi. sem ele você não constrói o banco de dados. Então, ele é aquele negócio que eu falei, não existem aplicativos porque as pessoas não têm acesso a esse banco de dados. Então, você tem que ser inovador no sentido de arrumar uma forma Sim, professor. de povoar esse banco de dados. A gente já pensou nisso tudo. Então, inclusive, vai aparecer aqui mais na frente do projeto. Eu só Cara, não adicionei aqui no ciclo de é que vida. esse é o diferencial, entendeu? Sim, Se você não disser o nome é desde o caro, né? início, Sim. porque isso faz parte da ideia que nunca foi evoluída. Se Uhum. você não disser desde o início que o processo para obtenção dos preços é esse, podem ter vários processos, Uhum. mas eles têm que estar definidos. Você não pode, por exemplo, você vai construir a funcionalidade, ok? Se você terceiriza essa atividade, vai ter um custo. Então, você vai ter um custo fixo, né, de alguém ou de algumas pessoas, ou de vocês, ou do veículo, ou da moto, que vai ficar circulando os postos diariamente para obter esse valor. Só que isso vai ter que ser feito para o aplicativo ser lançado. Todos os postos da região administrativa que vocês estão percorrendo terão que ter isso mapeado. Sim. Se não tiver mapeado, porque está desatualizado,
como é que vai ser feita a atualização? A gente não tem como ter usuário se estiver desatualizado. Esse é o nosso principal foco, tem que ser essa atualização. Inclusive, foi o que a gente percebeu aqui nas outras etapas, de requisitos e todos os diagramas, aqui esse é o core, né? Ter os dados atualizados. Exatamente. Que você vai ter que ter, de alguma forma, a participação do usuário. Sim, sim. Desde o início. Então, se você lança o aplicativo com 40 postos e o posto que o cara usa, que está fora da região que você mapeou, não está disponível, ele vai chegar até esse posto, ou ele vai pesquisar esse posto, e esse posto não vai ter a informação que ele deseja. Aí você vai ter que dar algum tipo de solução no aplicativo. Então, você vai falar que você tem mapeado um posto mais próximo da residência de onde ele está tentando fazer a pesquisa, tem uma referência, e tem que ter um indicativo, né, para que ele continue a usar, senão o cara vai usar uma vez e nunca mais, né? Que quando ele for no posto da preferência dele, ele faça o povoamento do banco de dados. Mas se você mandar que ele preencha um formulário, ele não vai fazer, entendeu? Então, você tem que propor uma solução dentro do ciclo de vida de como esse usuário final, usando o aplicativo, ele vai te fornecer dados. Isso tem que... Por quê? Porque isso vai virar um requisito de produto, entendeu? Que vai virar uma funcionalidade. Se você não colocar isso aí como um requisito do cliente ou uma necessidade do cliente, isso não vai virar um requisito de produto, entendeu? Sim. Então, você tem que informar em algum local aí este requisito. Eu não sei se ele foi informado em algum ponto aí, né? Então, por exemplo, quais são os requisitos? Dado confiável, mas o dado confiável na visão de qual usuário? É o cliente. Então, ele tem que chegar no posto, cara, e o valor tem que estar correto. Aqui você tem que pensar o seguinte: você tem três usuários, vamos chamar os 3 clientes, né? O cliente final, que é o cara que quer usar o aplicativo, né? O cliente, né, intermediário, né? Então, um cliente intermediário poderia ser, por exemplo, uma associação que você tem alguma parceria. Eu não vi aí a figura de uma associação que você tentou buscar dados desse cara. Ou então, você tem que ter também o próprio pessoal do desenvolvedor, né, interno do aplicativo, da solução, são clientes, né? São clientes internos. Então, quando você está falando requisitos do cliente, na realidade, o dado confiável, né? Mas esse dado confiável, né? Em que sentido? Vai ter uma atualização de quanto tempo? É diária, horária, né? Enfim. Aí depois você fala uso intuitivo, né? Aí, por exemplo, quando você fala em entrada de dados, requisitos do cliente, o cliente vai ter que fornecer dados, não vai ter que fornecer dados? Sim. Onde é que está aí o fornecimento de dados? É um requisito do cliente. Tem que ser fácil de contribuir. Não, então, contribuir para você fornecer o dado do posto de gasolina. Isso não está muito claro? Posso trocar o jeito que eu frasei. Bem, aí tem que achar a melhor terminologia na visão do cliente para que faça a comunicação, né? Agora, recompensa. Recompensa, o que é uma recompensa para você? Recompensa tem custo? Sim. Recompensa para você, o que é recompensa aí na realidade? Então, como é que você vai buscar a recompensa? O que a gente pretende fazer é entrar com um marketing mais focado em motorista de aplicativo, que é a gente que está na rua o dia inteiro e que tem mais... Sim, mas como é que você vai remunerar o cara? Não, professor, eu vou chegar lá. Então, a nossa ideia é o seguinte: se um posto está ficando muito atrasado, ou seja, a gente tem uma meta de que ele seja atualizado de hora em hora, pelo menos, né? Aí tem um posto que já está 6 horas sem ser atualizado o preço. Então, a gente vai criar uma recompensa naquele posto. Então, se um motorista, os próximos 5 motoristas que derem um valor, né, de preço para aquele posto, vão ganhar uma bonificação dentro do aplicativo. Sim,
Mas que bonificação é essa? Uma bonificação em dinheiro. Então, a ideia é que, em algum momento, ele possa sacar esse dinheiro, ou utilizar esse dinheiro para alguma coisa. É complicado, né? Você é uma startup que não tem dinheiro, está buscando investimento e está querendo fornecer, enfim, então vai funcionar porque você vai ficar endividado, né? Como é que você vai justificar que, ou vai aquele negócio, vocês têm que lembrar o seguinte, um aplicativo desse tipo, ele tem que ser mais colaborativo. Então, você tem que tentar buscar associações e parcerias, né? Igual o cashback faz, né? O cashback, o que, que o banco, o que o posto ganha com cashback, você sabe? Pois é, ele ganha divulgação. Mesma ideia de um aplicativo de iFood, um aplicativo desse tipo, em que você vai estar ganhando uma vitrine ali, né? Aí você está ganhando uma... Não, acho que não, cara. Acho que ele ganha alguma coisa quando ele incentiva, coloca aquelas 10 placas confusas falando que tem cashback de determinada empresa. E ele vai ganhar a fidelização também, de uma certa maneira. Não sei, cara. Eu acho que o modelo de negócio do cashback não é esse, não. Acho que tem alguma recompensa para o posto. E não é porque para o posto é indiferente ter cashback ou não. Eu nunca fui atraído no posto porque tem cashback. É muito confuso, né? As pessoas usam o tal cashback na esperança de ter, né, uma acumulação de pontos ou de sei lá o quê, para comprar alguma coisa, trocar alguma coisa. Até os pontos de fidelização de Petrobras e outras, né, que eles dão algumas coisas, né, são coisas até mesmo um pouco inacessíveis, né? Enfim, então cuidado com essas recompensas com que você promete, que você tem que entregar, né? Então, se você fala que vai, né, lá para o projeto, né, do Centelha, que você vai rentabilizar quem te fornecer dados, o cara não vai acreditar, não, cara, porque isso vai envolver, né, um retorno, né, vai envolver um depósito, vai envolver uma transação. Isso aí não é tão trivial, né, além dos custos de uma coisa que está tentando obter 60 mil reais para se viabilizar, entendeu? Então, esse tipo de proposta, recompensa, parceria disso, daquilo, tem que ter uma empresa sólida, né, que tenha condições de dar esse tipo de recompensa, né? Senão você vai ficar... Então, não sei se essa recompensa, né, porque isso aí depois vai ter que se materializar no requisito do produto. Aí você vai ter que entregar alguma coisa dentro do seu aplicativo, que é uma funcionalidade. Então, lá no seu aplicativo, só que você vai lançar o seu aplicativo sem ter receita, cara, como é que você vai dar recompensa? Não, o caminho é mais ou menos o seguinte. No orçamento de custo que a gente pretende fazer, num primeiro momento, a gente vai estar orçando um custo de pagar um motoboy para poder atualizar os preços, correto? Não, mas aqui você está falando de recompensa para quem usar, né? É diferente. Então, a ideia é que, aos poucos, a gente vai diluindo esse custo com o motoboy e passando esse valor para o próprio cliente que fornece, entendeu? Não, mas é que tá, cara. Qual é o modelo de negócio do aplicativo? Tá, então a gente quer ganhar o dinheiro aqui, né? Onde que a gente vai ganhar o dinheiro nisso aqui? Vamos ganhar no acesso dos usuários por anúncio, né? Então, com a base de dados maior, a gente vai ganhar essa parte aqui. E o próximo caminho é a parceria com os postos para poder fazer divulgação dentro do aplicativo, ou ter uma evidência maior para o posto específico. Então, esse que é o caminho que a gente quer seguir para poder pegar o dinheiro, né? Depois que a gente começar a ganhar mercado. Mas é que tá, vamos lá. O modelo de negócio ele tem que ficar de pé, tem que ser sustentável. Certo. Então, no caso, se você quer fazer um modelo de negócio baseado em propaganda, né? Cara, é muita propaganda. É muita propaganda que você tem que ter. Outra coisa que você... E também a propaganda, você enche o seu aplicativo de propaganda, tanta propaganda, que enche o saco, né? Então, na realidade, você tem que tentar
obter o cliente de uma outra forma. Então, você tem que ter um modelo de negócios, né, diferente. Você tem que abrir um pouquinho a sua visão e pensar, opa, eu vou fazer alguma coisa que são os aplicativos fazem normalmente, free premium, né? Então, ele tem um determinado conjunto de funcionalidades que são gratuitas, são free, e a partir de uma determinada assinatura que o cara fizer, ele paga um determinado valor para ter acesso, né? E vai ter mais recursos. Então, você tem que pensar o seguinte, né? Se o cara apresenta os valores dos preços que estão impostos, fotografa, manda, enfim, dentro do seu aplicativo, você diminui a taxa dele, por exemplo. Você tem que botar na sua cabeça se você vai fazer um aplicativo, o cara vai pagar um valor pequeno, porque você quer ter uma escala gigantesca. Exatamente. E você, só que isso não está dito na sua proposta. Você está falando ali que você quer dar recompensa, mas você não fala que vou dar recompensa em dinheiro. Não. A recompensa você pode dar de uma outra forma. Ou seja, você quer que o cara assine o seu aplicativo ou o seu aplicativo vai ser 100% gratuito ou vai ser free premium? Qual vai ser o modelo de negócio? Como você vai ganhar dinheiro com o aplicativo? Pois Se é. você não tiver essa resposta desde o início, vou ganhar com propaganda. Não vai, cara. Para propaganda tem que ter milhões de usuários, senão você não ganha. Não fica de pé, entendeu? Por exemplo, você tem que fazer uma continha. Se você cobrar X reais de 10 mil pessoas, de 20 mil pessoas, de 30 mil pessoas, de 40 mil pessoas que assinem o seu aplicativo, você vai ter uma receita. Imagina que você vai agora receber por propaganda, numa base instalada de 10 mil usuários. Cara, não fica de pé, porque o valor pago por propaganda, se o cara olhar, é tão pequeno, né, que não tem que ter milhões de acessos. Tem que ter uma base de clientes, usuários finais, muito grande. Então, quer dizer, esses requisitos de clientes que você está fazendo aí, você tem que, inicialmente, lá na ideação, né, ter um modelo de negócio consistente. Então, o que os avaliadores do projeto falaram como modelo de negócio para vocês? Você quer uma avaliação aqui? Não sei se eu acho que abro fácil. No feedback de vocês aí. Não sei se eu tenho O que eles recomendaram? Vocês têm que tentar desenvolver em cima do que os avaliadores disseram também. Relevância, uso de aplicativos, demonstra solução com fiabilidade técnica, inovador, para sucesso, competência para desenvolver. Tranquilo, nada demais. Funcionalidade, o grande desafio que eu vejo no projeto é sua sustentabilidade no mercado. Já foi identificado pela equipe de outras soluções similares que não se conseguiram se manter no mercado, né? Aí compreender o que deu errado é um passo importante. Como as ferramentas a serem desenvolvidas não são muito complexas, também não vai haver uma barreira tecnológica elevada. Qual o diferencial para ela se manter em frente aos concorrentes, né? Bem, você viu os concorrentes? Sim, sim. Você fez um benchmark dos concorrentes? Fizemos. Cadê os seus concorrentes? E qual é a diferença dos seus concorrentes para vocês? Quem são os concorrentes? Então, a gente colocou. O Waze possui uma funcionalidade de análise de preço de combustível, só que ela é escondida no aplicativo. Cara, mas esquece o Waze. O Waze é gigante, cara. O Waze, você não está brigando com o Waze. Okay. A gente tem preço dos combustíveis. Essa é uma plataforma famosa aqui em Brasília, inclusive. Não, mas ela funciona onde? Ela tem web e app. São dois aplicativos, um iOS e um Android, e a versão web. Só que os dados são muito pouco confiáveis. Ele já tem nota baixíssima dos dois apps. Essa é uma que não se mantém em pé, por exemplo, né? E aí... Não, eles estão no mercado desde quando? Desde 2018, eu acho. 2017, 2018. Deixa eu ver se eu vejo se eles têm site aqui. Eles têm o site. Qual é o site deles? Abra aí o site deles. Gaspass, isso aqui. Vamos ver se é o site deles. Sim, mas o que eles fazem? Cadê o mapa deles?
É nacional? Como é que funciona o negócio deles? Eles funcionam nacionalmente. Eu acho melhor, eles gostariam de funcionar nacionalmente, mas pelo menos do que eu encontrei, eles não estão tão fortes mais no mercado. Cadê o mapa? Não tem mapa? Eles têm mapa no aplicativo. Aqui eles têm só listado os postos que tem em Asa Norte, pelos bairros aqui, um valor médio de preço de gasolina aqui, de diesel e etanol. E aí, se clicar não tem a localidade do mapa. Clica Exatamente. Clica no tem só o endereço posto qualquer. Não, mas aí no aplicativo... Tem condição, né? Exatamente. No aplicativo em si, eles têm um mapazinho com os postos. Cadê o aplicativo deles? Você navega dentro do aplicativo? Cadê o aplicativo? Você tem condições de mostrar o aplicativo deles aí? Eu consigo mostrar aqui. Mas assim, ele foi uma piada, ele é o primeiro que aparece pra gente aqui, né? Brasiliense, a empresa. Sim, mas eles têm quantos downloads ele tem? Eles têm mais de 100 mil downloads. Qual é o modelo de negócios deles? O principal concorrente que a gente tem ali é esse outro aqui, professor. Esse Drivo. Esse aqui é o principal concorrente, eu acredito. Assim. Tem uma base muito mais fortalecida, mais de 10 anos no mercado, nota alta dos aplicativos, tem tudo que a gente pretende fazer. O principal diferencial do nosso lado com o dele seria a nossa política de justamente a recompensa para conseguir fazer aumentar a confiabilidade dos dados, porque eles ainda encontram muito problema disso. Como ele obtém os dados? Ele é nacional, é local? Como é que ele funciona? Ele é nacional também, e além disso, ele tem um plano de negócio que envolve... Mas cadê os aplicativos que você não colocou no seu relatório? Cadê o seu relatório falando do benchmark? A gente só está listando, professor. Não, assim, mas aí, eu tô me baseando acontece sim, mas se você vê lá no início, o cara apresenta todas as como é que chama? As impressoras 3D de mercado e as características dela, né? Enfim, o problema é esse. Você tem como... Eu teria que instalar, ou quem vai analisar o seu relatório, teria que instalar para ver o que tem cada um, né? Por exemplo, você identificou qual é o modelo de negócio de cada um deles? Não em texto. Aqui o texto a gente não fala nada sobre isso. A nossa etapa de análise... Você instalou o aplicativo no seu celular? Instalei. Você pagou alguma coisa? Não. O Drivo tem um modelo freemium, exatamente como o senhor comentou. Ele vai ter o modelo gratuito, que é o que eu consegui utilizar, e se você pagar uma assinatura, você consegue ter features mais avançadas de gestão econômica ali. Sim, então, tem um apelo muito forte para este diferencial que ele dá na versão paga, quanto que é a versão paga dele? Deixa eu ver direitinho o preço. Eu já tirei ele do meu telefone. O problema é esse, cara, que o benchmark, você tem que ter tudo isso na ponta da língua, cara. Tem que saber como é que ele ganha dinheiro, qual a quantidade de usuários que ele tem. Se você não conhecer o seu concorrente, aí fica difícil fazer o benchmark de mercado, entendeu? Você não vai conseguir... Ele tem mais de 1 milhão de usuários. Ele tem todo esse lado aí, professor. Sim, mas é aquele negócio, você quer entrar no mercado, que já tem 1 ou 2 empresas que já dominam, que já tem exatamente a proposta que você está fazendo, você tem que mostrar onde é que está o seu diferencial. Se você não mostra nem como é que ele funciona, ou seja, você não sabe quanto que paga para ter a versão premium, você não sabe quais são as funcionalidades disponíveis nele, enfim, aí você não está fazendo um benchmark. Mas assim, professor, entendeu? Dados confiáveis, por exemplo, como é que você falou que o dado dele é 3? Tá, isso aqui foi avaliando as respostas das avaliações da Play Store e App Store. Sim, mas você abriu e usou e pesquisou o preço no posto ao lado da sua casa? Não, mas calma. A alternativa seria... teste de usabilidade, cara. Você não pode confiar no que os caras relatam. Essa etapa de teste de usabilidade agora, né, professor? Como?
O plano seria de eu fazer o teste de usabilidade antes de ter o plano informacional? Não, usabilidade que eu digo dos seus concorrentes, cara. Isso aí, cara, isso aí é que a gente faz, a engenharia reversa. Você tem que conhecer o mercado que você está entrando, os produtos que você vai concorrer, para você identificar oportunidades. Você não faz, né? Isso que a gente chama de engenharia reversa, né? Você pega um produto físico, desmonta ele, identifica cada componente, cada sistema, cada subsistema, a arquitetura dele, as patentes que ele depositou. Isso é benchmark, entendeu? Você vai comparar todos os produtos com a sua futura especificação. Então, você tem que conhecer em profundidade o que cada concorrente seu oferece, senão fica muito achismo, entendeu? Se você não instalou e não usou o aplicativo, viu as deficiências dele, foi pelo caminho mais fácil, que é o quê? Olhar os comentários de usuário. Isso pode ser tendencioso também. Então, se você pega o aplicativo e você mesmo usa e fala, ele tem todos os postos aqui de Brasília cadastrados. Então vamos ver se ele é bom mesmo, né? Aí vai lá no posto que está 1 quilômetro da tua casa, 500 metros da tua casa, vê lá o que ele está falando dos valores. É o que está no preço da bomba? Não é, é um preço de 2 semanas atrás, é um preço de 1 ano atrás. Então, o dado dele, em termos de confiabilidade, é zero, né? Porque é tão defasado, né? O valor que a gente fala confiável ou não, a terminologia que você está usando aí, é uma questão de saber se o preço, né, ele é atualizado de quantos em quantos dias. Entendeu? Por exemplo, o cara hoje fala que a gasolina custa R$ 7,42, na próxima semana vem um novo presidente da Petrobras aí, baixa o preço na refinaria e dali a pouco a gasolina já está a 7,14, porque o cara comprou um novo estoque, se desfez daquele, aí tem a concorrência, ele baixa o preço. Aí o seu preço ainda está 7,42, então ele vai dar defasado. Então, ele é um preço que talvez até se corrija daqui a 1 semana, daqui a 2 semanas. Então, a questão de confiabilidade do dado é o quão tempo real é essa base de dados. Se você quer fazer com que o seu produto tenha uma base de dados quase em tempo real, ou seja, o cara mudou o valor, você automaticamente teria a sua base de dados atualizada. Isso seria o ideal. Só que você só conseguiria fazer isso se você conseguisse acesso aos dados, né? Os preços praticados por todos os postos. Então, aquele negócio que eu já mencionei para vocês. Tem que fazer contato, tem que estabelecer um relacionamento com as grandes cadeias de postos em Brasília, para ver se ele tem interesse em se associar. Então, você tem que criar um modelo de negócios, né, que dê, com esses usuários intermediários, que a gente chama, né, a possibilidade dele participar também na atualização do banco de dados, para o seu dado ser confiável. Né? O seu dado... Assim, professor, na análise prévia aqui, a gente identifica que essa opção do intermediário não é viável. Você conversou com os caras? O nosso melhor intermediário... Não, mas a gente consegue, numa análise lógica, entender que se não, o posto cara, de gasolina provém um preço mais alto do que a concorrência, não é de interesse dele divulgar que ele está pagando mais caro. Não, cara, mas aí é que está. Você tem que entender o seguinte, existe um negócio em Brasília, no Brasil, aí, de uma forma institucionalizada, que é tipo um cartório dos postos. Mais ou menos praticam... Hoje, quase todos os postos aqui da Asa Sul estão 7,42. Uhum. Aí ele vai dar uma diferença de 7,42,9, 7,42,5. Se você pagar em Pix é 7,42, se não pagar em Pix é tanto. Enfim, de qualquer forma, né, os preços eles já estão alinhados entre eles. O que vai fazer com que uma pessoa vá para um posto ou para outro é quando o cara tem a possibilidade de segurar o preço dele porque ele está com estoque velho. Ou ele vai renovar o estoque e tem condições de ainda usar aquele estoque para... Ou ele tem que fazer fluxo de caixa, ele quer zerar lá. Aí ele vai lá e manda ver, joga o preço, né, alguns centavos mais baixo e atrai uma multidão de pessoas que vão ficar 3 horas lá na fila para abastecer e ganhar R$5. Tem gente que faz isso, paciência. Então, este mercado não tem concorrência, cara.
Não tem concorrência com postos em Brasília porque, né, é um cartel. Os caras têm uma política de preço comum. Ah, não, na Asa Sul é X, na Asa Y, na Satélite é tanto, em Taguatinga é tanto. Por quê? Porque depende dos outros custos de aluguel do terreno, às vezes o custo que ele teve pelo terreno, então tem outras coisas que impactam. Mas, se você não conversa com esses caras, aquilo que poderia ser um diferencial de ter um dado confiável em tempo real, não vai ter mais. Então, aquele negócio, você tem que se apresentar, cara. É assim que faz negócio. Não adianta ficar em casa, sentado no computador, sem tentar um contato nessa fase para tentar vender a sua ideia. Senão você não vai ser empreendedor. Você quer construir uma empresa, você tem que estar disposto a receber nãos, né? Tem que estar... Não pode falar, o cara não vai querer. Você não sabe, você não conversou com o cara, né? Você tem que conversar, você tem que apresentar a sua ideia. Ele vai questionar, não. E a concorrência, você tem que ter fortes argumentos. Por isso que eu estou te falando, cara. Tem que fazer uma análise um pouco mais profunda, porque vocês estão muito superficiais em cima do seu achismo, olhando muito para o seu umbigo. E ninguém cria produtos, né? Tirando um ou outro aí que acertaram porque o produto não existia, e vocês têm concorrência, olhando só para o próprio umbigo e achando que conhece todas as respostas. Não conhece. Se não conversar com o seu cliente final, você pode até conversar com ele e falar, realmente, eu não quero isso não, cara, isso é inviável. O usuário também não vai disponibilizar o dado porque vai dar muito trabalho para ele, porque ele vai ter que digitar, a interface não é muito amigável, o cara tem que fazer um formulário gigantesco. Cara, tudo isso inibe que você entre, porque o retorno que você vai ter é muito pequeno, né? Você tem que ter essa visão, né? Quer dizer, não é simplesmente um achismo. Olha, eu acho que isso aqui seria interessante, mas você tem que validar esse modelo que você está tentando criar, né? Conversando com todos esses usuários, todos esses clientes, vamos chamar de cliente, né? Que a gente chama aí de cliente externo, intermediário, por isso que a gente faz esses requisitos, né, do cliente para todas as fases do ciclo de vida do produto. Então, a gente tem que criar hipóteses, conversar com os potenciais clientes para ver o que eles acham. Porque se você não bate na porta de um cliente intermediário, de um fornecedor, você fala, olha, nós gostaríamos, né, de fazer uma parceria com vocês, uma parceria estratégica. É interessante, né, o sindicato aqui de postos de gasolina participar. Vocês não falaram, vocês falaram com os caras? Eu não conversei com ninguém, eu não sei do Thales e do... Isso é um trabalho em equipe, vocês têm que conversar entre vocês, definir as atividades, tentar chegar nessas pessoas, não precisa nem presencial, tenta agendar uma reunião virtual no local que o cara consiga facilmente entrar, ou então, se ele der abertura, tenta fazer, né, uma reunião presencial. Se não fizer assim, cara, é exercício puramente acadêmico. Como vocês têm o potencial de submeter isso para o Centelha de uma forma mais consistente, senão o que vai acontecer? O avaliador vai desmontar a sua proposta, entendeu? Porque você não criou as parcerias. Se você conseguir colocar ali na fase 2, você tem uma parceria estratégica com o sindicato dos postos de gasolina, poxa, você está com meio caminho andado. Por quê? Porque essa parceria você consolidou com eles e você vai receber, de alguma forma, em cima da conversa que vocês tiveram, um banco de dados atualizado. Então, esse banco de dados vai estar disponível para vocês, ou então de redes. Então, começa a conversar desde aquilo que eu falei do início com vocês, né? É um posto único próximo da sua casa, vai lá conversar com o gerente do posto. É um posto que é uma rede de postos, vai lá conversar com essa rede de postos. Vai lá conversar com o sindicato. Se você não fizer isso, você está
desprezando os seus clientes intermediários, que são as parcerias estratégicas que você vai poder construir para ter um modelo de negócio mais consistente. Então, para ele é interessante, cara, se o cara pratica um bom preço de mercado, está preocupado com a concorrência, né, e disponibiliza os valores dele, porque a gente sabe todos os valores de delivery, de comida que a gente tem. Você acha que o restaurante do lado da sua casa, que está fazendo delivery, ele está muito interessado no cara que está a 20 quilômetros da sua casa e, por isso, ele não vai concorrer com esse cara de 20 quilômetros? Ele vai concorrer, sim. Então, é uma ideia, né? É uma hipótese que você está tentando criar, falando que ele não vai ter interesse, mas você não sabe. Você sabe se alguém já levou essa ideia para ele? Às vezes o cara teve... Não, eles são concorrentes. Volto a repetir, não são concorrentes. Não são concorrentes. Muito pelo contrário, ele pode estar deixando de ter clientes por falta de fidelização. Por quê? Porque o cara não sabe qual é o preço que ele está praticando, aí o cara anda um pouquinho mais até encontrar um posto, aí a cada 1.000 metros tem um posto aqui no Distrito Federal, ele encontra outro. Olha a plaquinha, o preço está 1 centavo mais barato. Aí ele vai lá, faz uma tesourinha, gasta 500 ml de gasolina, economiza lá R$3, não pagou os 500 ml toda a tesourinha que ele fez. Então, cara, tem que mudar essa visão, tá? Se a visão só for vocês, a possibilidade de um sucesso, eu estou me estendendo aqui, porque isso vai valer para todo mundo, tá? Se todo mundo está fazendo dessa forma, ou seja, olhando para o seu umbigo e respondendo as questões sem buscar essas questões com os clientes, aí você não está ouvindo a voz do cliente. Aí você está indo contra tudo que eu estou tentando ensinar aqui para vocês, que é ouvir a voz do cliente. O cliente não são vocês. Concordo. Vocês têm uma ideia enviesada da visão do cliente. O cliente é que vai falar se ele acha bom ou não. Aquele negócio que eu já falei para vocês. Eu já fiz produto que eu achava maravilhoso e o cliente não gostava. Para mim era muito bom. O cliente não gostava, então não tem mercado. Então a questão toda é essa. Vocês têm que ouvir todo mundo que pode contribuir. Bem, então, feito isso aí, essa questão dos requisitos, né, do cliente tem que ser melhor vista, né? E por exemplo, requisitos do produto. Isso aí já são os requisitos do produto? Isso. Bem, aí mostra lá, só para eu ver aqui, taxa de atualização, robustez. É robustez, Isso aqui é mais técnico, tá, professor? Essas duas aqui são mais técnicas do ponto de vista de desenvolvimento, tá? Eu sou o desenvolvedor do time, daí eu coloquei esses dois que eu acho importante que tenha. Mas é uma coisa natural. O aplicativo não pode capotar, né? Não pode congelar, não pode travar. Então, isso na realidade é uma coisa que faz parte, né, da qualidade do código que está sendo feito, né? Você não vai fazer um código sem qualidade, né? Sim, professor. Não, vai sim. Assim, não, você me desculpe, não. Aí você é um mau desenvolvedor. Assim, professor, porque não é nem questão de desenvolvimento, às vezes é pressão de negócio mesmo. Eu trabalho na área, né? Então, é muito visto isso acontecer. E, assim, às vezes não é nem questão só de desenvolvimento, mas também para garantir que a manutenção está acontecendo consistentemente, né? Então, qualquer atualização, a abertura para vulnerabilidade e tudo mais, tem que manter isso sendo feito. E aí, como a gente... Bem, mas isso é tão óbvio, tá? Isso não é um requisito de usuário, né? Então, isso é um requisito muito interno, né? Que não vai ser uma... Lembra o seguinte, o requisito do produto, depois de você ver tudo aquilo lá, você vai virar requisito do produto em termos de especificação técnica, especificação meta, né? Que vai definir e quantificar e medir isso aí. Como é que robustez a Crash vai virar, né? Como que você vai medir isso? Eu estou medindo aqui embaixo, na especificação meta, eu estou medindo com um tempo médio que o ticket de bug fica para ser corrigido. Vulnerabilidade, né? Robustez, a gente tem análise no próprio Firebase lá do Crashlytics. Sim, mas essa é a questão. Deixa ali naquela parte ali que você deixou. É a especificação meta aqui. Isso, só que essa especificação meta, né,
que você está colocando aqui, tudo bem, isso vai para a equipe de desenvolvimento e tal, você vai... Mas isso, na visão que importa realmente, por exemplo, você está colocando lá nos requisitos, sobe um pouquinho, só para eu sair um pouco disso aí, porque isso aí é insignificante. Se você vai para isso, por exemplo, taxa de atualização, banco de dados, ok? Então, sei lá quanto tempo você colocou, né? Vai ter que estar atualizado a cada 24 horas, cada X minutos, enfim, você vai definir o que é isso aí. Depois, economia média. O que é economia média? Isso está tudo explicado aqui, professor. Acho que essa aqui fica melhor, essa tabela aqui fica melhor para entender. Não, só para eu ver. O requisito está aqui do lado e aí a métrica está logo aqui. Não, tudo bem. É só para eu ver, né, diferença do preço dos postos indicados com média do preço da gasolina. Na região. Diferença média. Diferença do preço com... Esse valor aqui a gente vai corrigir. Eu acho que está muito otimista que a gente vai conseguir tudo isso para a meta. Mas o indicador é basicamente esse. É a gente pegar a diferença dos postos que a gente indicou para os usuários, né? Esse é o melhor preço para você abastecer no momento. Pegar o preço que esse posto está praticando e pegar a diferença com o preço médio da região. Né? Então, essa vai ser a economia média que a gente está entregando para o usuário do aplicativo. Lembra aí que você só está falando preço de gasolina, né? Tem álcool. Tem álcool, isso, tem, com certeza. Enfim, então você tem que delimitar bem aqui, né, o objeto aí que você vai criar métricas aí para fazer qualquer análise, né? Vamos dizer assim, de KPI, né, de um índice qualquer que você utilize para classificar as coisas. Então, se você vai classificar, né, menor preço, maior preço, preço médio, enfim, então você vai ter uma série de métricas e você vai ter, só que é aquele negócio, sobe lá em requisitos. Esse aqui é requisitos, professor. Eu sei, mas sobe lá naquela lá, e a especificação métrica, quero antes. Só para a gente ver o que vai virar os seus requisitos de usuário e requisitos de produto. Então, por exemplo, essa economia média, né, isso aí está associado a qual requisito de cliente? Onde é que está a tabela do QFD? Vem aqui, né? Então, poxa. Vamos ver. Economia média. Ela está fortemente relacionada com a economia financeira, que é o requisito do cliente. Né? Tem um pouco de relacionamento com a parte de dado confiável, com recompensas justas. Né? Tem um pouco de relação com isso aqui. Mas principalmente com o requisito de economia financeira, né? O requisito do cliente de economizar. É por isso que a gente está atraindo o cara. Acho que ele vai usar o app para poder economizar no final do mês, no final do ano. Bem, volta ali nos requisitos. Bruto, né? Antes sem ter especificação, lá naquela tabela anterior. A tabela anterior, aquela que só tem os requisitos. É aquele produto. Isso, aí. Aquela aqui mesmo, esse aqui mesmo. Tá, isso aí. Não, é requisito do produto. Requisito do produto. Passou. Passou aqui. Está no cano aí. Passou a tabela. Isso aí. Okay. Onde é que está o requisito do produto? Né? Você colocou lá usabilidade. Onde é que está a usabilidade? Tá. Aí esse aqui a gente colocou esse tempo médio de contribuição. Que é a ideia de que a pessoa tem que conseguir contribuir de maneira rápida, né? Para o aplicativo. Então, esse foi o melhor indicador que eu consegui puxar para a usabilidade. Então, o cara tem que conseguir entrar no aplicativo e contribuir de maneira rápida, né? Mas tem usabilidade lá, facilidade do uso lá em requisito do cliente, não tem? Tem sim. Aí, esse requisito do cliente só está mapeado com esse requisito de produto? Aí a gente pode ver aqui na matriz, né? Então, bem aqui, quando a gente coloca... É fácil de contribuir, é isso? Tempo de contribuir. A gente consegue aqui, ó. Uso intuitivo. Aí tem um forte relacionamento aqui. Não tem um relacionamento mais forte, não. O do intuitivo a gente colocou mais com... Eu tô até me confundindo para fazer a leitura desse diagrama aqui. O tempo médio para contribuir, o tempo médio de abertura do aplicativo. Tudo bem, aí depois, quais foram os requisitos principais aí? Qual é o ranking dos seus requisitos de produto aí? De produto. Aí, de produto,
Eles têm esse aqui, e o mais importante deles ficou os dados confiáveis. Então, a confiabilidade, né, dos dados. Calma, esses aqui são requisitos do usuário, né? Requisitos do produto. Eu não cheguei a fazer esse ranking, professor. Os requisitos do produto, né? Isso eu analiso lá na casa da qualidade mesmo, né? Nas abas da lateral. Não, requisito do produto é que você quantifica, né? Você vai quantificar aquela pontuação forte, fraca que você definiu, ele vai sair embaixo, né? Isso, tem que uma abrir quantificação, né? Tem uma quantificação embaixo dessa matriz de relacionamento, tem uma quantificação para achar o ranking dos principais. Deixa eu abrir aqui a casa da qualidade. Eu não cheguei a puxar isso aqui pro relatório, professor. Então, aqui. Embaixo lá, que você deixou todas embaixo, aí vai ter um quantitativo, tá vendo? Isso. Então, maior importância, né? Foram esses dois aqui, os mais importantes. Deixa eu subir aqui. Então, é a taxa de atualização e o tempo máximo de desatualização, né? Que é justamente que vai contar para a confiabilidade do cliente, né? Então, esses foram os principais. Em seguida, foi o tempo médio para contribuir, justamente também está relacionado a essa atualização dos dados. Daí o faturamento gasto com recompensas. Aí esse aqui foi o indicador que a gente tentou colocar para poder limitar o quanto que a gente está pagando os usuários, né? Então isso aqui tem que ser melhor calculado na etapa de planejamento financeiro. Mas aí é que tá. Como você está falando que você vai ter esse negócio de retorno, né? E não, aí a sua política de, vamos dizer assim, o seu modelo de negócio fica comprometido, cara. Eu te falei, né? Esse negócio de você tem que definir no início qual é o seu modelo de negócio. Se você não tiver como que você vai rentabilizar, qual é o tamanho desse mercado, tudo aquilo que era parte da ideação, né? Fica complicado. Então, você tem que definir melhor e mudar essa recompensa. Então, essa aqui é desconto, por exemplo, se o cara atualizar cada vez que ele abastece o carro dele de gasolina, se o cara abastece uma vez, vamos supor, ele vai uma vez no posto. Se ele manda o dado uma vez que ele for no posto, né, ele vai ter um determinado desconto. Se ele é um motorista de aplicativo que abastece a cada 2 dias, a cada 3 dias, e ele for 3 vezes por semana, for 12 vezes, né, ao posto por mês, ele vai ter X% de desconto na sua assinatura. Então, essa recompensa, eu acho que deveria se transformar em desconto da assinatura. Eu gostei da ideia, professor. Porque se você não associar o seu modelo de negócio, então por isso que eu te falei, você tem que achar nos seus concorrentes como que eles ganham dinheiro. Quanto é que custa a assinatura lá do cara? Tenta fazer a assinatura, né? Para ver quanto é que ele te cobra por ano de assinatura. Será que ele cobra R$ 9,99 por mês? Será que ele cobra semestral? Como é que ele cobra? Né? Enfim, e quanto que ele cobra? Porque com isso aí você consegue ter uma estimativa em cima da quantidade de usuários que ele tem. Então, não sei se eles divulgam ou não quem é gratuito e quem é prêmio, e o valor que ele teria. Enfim, então aquele negócio. Quando tudo isso virar, né, funcionalidade com esse modelo prêmio, você vai ter que falar quais são as funcionalidades que vão ser pagas. Né? O que é gratuito? O acesso ao mapa, o acesso à informação do valor. Isso aí é gratuito. Pronto, o cara consegue achar o posto, consegue ir lá, né? Mas o que ele não vai conseguir? Ah, não, ele só consegue isso fazendo 2 vezes ou uma vez por mês. Entendeu?
Então, ele é free por uso, né? Ele usou uma vez, 2 vezes. Aí ele é free. A partir daí, ele não usa mais. Se ele quiser usar aquela funcionalidade mais vezes para consultar, ele vai ter que pagar, ele vai ter que se filiar. Né? Ou então alguém vai ter que bancar isso, entendeu? Porque é aquele negócio, não tem almoço grátis, né? Alguém está pagando. Ou vocês estão pagando, e tem tanta gente, aí você ganha em propaganda. Né? Então, igual o modelo de negócio, começaram com as redes sociais. Tinha uma escala muito pequenininha. Né? E não era pago e não tinha propaganda. Mas alguém estava financiando, tinha uns investidores que estavam aportando dinheiro ali para aquilo ali virar uma massa de milhões ou bilhões de usuários. Então, até que chegou o momento que os investidores falaram, olha, agora você tem que rentabilizar. Você tem que botar propaganda, você tem que fazer alguma coisa, né? Aí eles botaram propaganda, mas aí o cara tem bilhões de usuários. Você não pode botar uma política de modelo de negócio para 1.000 usuários, entendeu? Então, alguém tem que bancar esses 1.000 usuários para virarem 10 mil no primeiro mês, 50 mil no terceiro mês, 200 mil. Aí ele começa a escalonar. Aí vai chegar num número mágico que, dependendo dos acessos que cada usuário tem, aquilo pode virar um modelo de negócio baseado em propaganda. Aí você vira uma empresa de marketing. Agora, você vende marketing, né? Disfarçado em informação de preço de gasolina e de combustível. Então, você tem que ter claro esse modelo de negócio. Como a gente não tem essa escala, como a gente não tem toda essa dimensão, né, que poderia ter uma rede social, a única solução são parcerias estratégicas, alguém que tente realmente viabilizar o negócio, né, para lucrar de alguma forma. Ou seja, é como se o cara tivesse o aplicativo da rede dele e ele disponibilizasse as informações de custo e ele paga por isso. Ou então, a gente parte para o modelo Free Premium, que é o melhor modelo que tem para negócios de startup que estão iniciando e que querem escalonar. Então, você dá a possibilidade do cara experimentar, o cara experimenta, né? E se ele gostar, ele pode assinar. Mas ele tem que ter alguma vantagem. O problema com esse modelo, professor, mas aí ele pode ser só em questão minha, assim, é que o desenvolvimento que a gente consegue fazer com apenas o fomento do Centelha, ele é muito pequeno para fazer um aplicativo muito grande, sabe? No ponto de vista de que a gente teria que desenvolver tanto o aplicativo free quanto a parte premium, né? As funcionalidades que seriam pagas. Aí isso foi mais um receio do meu lado, sabe? Do ponto de vista de desenvolvimento. As funcionalidades, né? Não sei se você falou que é desenvolvedor, não é? Você Sim. desenvolve em que plataforma? Eu faço aplicativo. Bem, se você faz aplicativo, então você deve saber como fazer a gestão de banco de dados, né? Então, sim. O que é mais caro aí é o quê? Você, como desenvolvedor, é manter as coisas na nuvem, é alugar o Firebase, por exemplo, a AWS. É mais o tempo de desenvolvimento mesmo, sabe? Sim, mas é aquele negócio... A hora do desenvolvedor está muito cara, sabe? Sim, mas não é você que vai desenvolver startup, você não contrata desenvolvedor, ou você contrata... Essa é a realidade, cara. Você não vai empreender com essa visão. Exatamente. A visão de empreendedor não é essa que você está tendo. Eu vou ganhar um dinheiro de fomento, 60 mil reais, e vou contratar uma série de desenvolvedores. Não, que vão... não. Não vai. Comum, mas não vai. Só em tempo suficiente. Cara, mas é que tá, startup nos Estados Unidos não funciona assim, cara. Startup nos Estados Unidos você oferece uma parcela do negócio para quem puder colaborar e acreditar na ideia. Se você pensar dessa forma, você não vai virar empreendedor, cara. Pelo menos o empreendedor nos moldes de uma startup. O empreendedor nos moldes de uma startup, o cara quer criar aquilo lá, uma empresa, ele quer criar uma empresa, talvez com um sonho de escalar e depois de vender. Pode ser esse o sonho dele, ou então de ficar gerenciando a empresa dele o resto da vida. E depende, cada um tem uma visão. Se você transfere o desenvolvimento,
Né? Ah, não, eu vou contratar um desenvolvedor, porque eu não tenho condições de desenvolver. Nesse caso, tudo bem. Agora, se você tem condições de desenvolver, aí você tem que buscar, né, parcerias, né, de pessoas que podem ser o seu sócio e contribuir tecnicamente, cara. Porque se você não tem um investidor, isso aí é capital semente, cara. Centelha é capital semente. É uma sementinha. Validar o modelo de negócio, validar que o produto tem mercado. Não, cara, não. Você tem que lançar, cara. Você tem que lançar. Aí você não vai conseguir investimento. Você só consegue investimento se a ideia for validada no mercado. Mercado, exatamente. Então você não é, você tem que ter o MVP funcional e cliente. Aí o cara vai te avaliar, ó, no primeiro mês eu consegui 50 clientes. No segundo mês eu consegui 400 clientes. No terceiro mês eu consegui 1.000 clientes. Então ele vai ver a sua taxa de aceleração. Se você conseguiu 50 clientes no primeiro mês e no 13º mês você está com 1.000 clientes, você não vai conseguir investidor em lugar nenhum, porque você não escala. Se você não escala, você não precisa de tração. O investidor só vai olhar para o seu negócio para ver se ele é um bom negócio se você escalonar rápido. Então, seu negócio tem que crescer mês a mês. Então, para isso, você tem que ter marketing digital, marketing em redes, tem que divulgar, tem que ir aqui no Distrito Federal para o jornal, tem que ir para a televisão, tem que difundir a sua solução para ver se você escalona. Porque você só vai ter visibilidade em rodadas de investimento se você escalonar. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver um MVP com funcionalidades mínimas. Então, você pode, no primeiro momento, com 60 mil reais, né, viabilizar todo o seu desenvolvimento, viabilizar toda a criação do MVP, com X funcionalidades, e ser, no primeiro momento, 100% gratuito. E à medida que você vai testando ele, você vai colocando mais funcionalidades. Você nunca vai colocar o seu produto com 100% das funcionalidades, senão você nunca vai lançar. Então, é aquele negócio. Mas tem que ter um MVP que mostre que a sua ideia escalona. A palavra-chave aí é escalonamento. Se você não escalonar, ninguém vai investir, entendeu? O Centelha, o que o Centelha está te dando? Está te dando o meio para fazer o MVP. A sementezinha. Está te dando 60 mil reais para você usar da melhor forma que você achar. Por exemplo, não tem dinheiro para contratar serviço de armazenamento na nuvem. Então, você vai lá e vai contratar AWS, Firebase, vai gastar lá 10, 15 mil reais, que não é seu dinheiro, é dinheiro do Centelha. Né? E vai colocar esse serviço durante um ano, por exemplo, para X usuários. Aí você começa a escalonar e em um mês você tem já 10X usuários. Aí você tem que escalonar, né? Novamente renegociar o seu contrato lá e aumentar. E você aumenta isso rápido junto ao Firebase, ao AWS, outro qualquer. De qualquer forma, volta lá o seu projeto lá, por favor. Não, peraí, eu tinha tirado aqui. Você está no caminho, cara. Só que tem que ajustar as coisas aí, né, para que você responda essas questões que foram instigadas lá pelo avaliador, cara. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir fazer uma boa fase 2. Bom, se você não tiver todas essas respostas, vai ficar complicado você dar essas respostas do modelo de negócios, de como você vai rentabilizar, de quais vão ser as funcionalidades, porque na fase 2 já seria muito importante que você tivesse um MVP. Então, por exemplo, tudo isso que a gente está conversando aqui, eu não sei se vocês estão em paralelo desenvolvendo algum software. Vocês estão desenvolvendo? Professor, eu criei o arquivo do projeto, né? Comecei a criar, mas ele não tem muita coisa definida ainda, porque o que eu entendi para esse ciclo de vida aqui, que eu até apresentei, era o caminho que eu gostaria de fazer, né? E aí, essa etapa de planejamento do projeto era o que eu entendi que a disciplina ia me ajudar a fazer. Então, todas as ferramentas aqui, da qualidade, deixa eu só dizer.
O que a gente está tentando fazer na disciplina é ter um modelo de referência que a gente possa seguir, ok? Beleza. Só que esse modelo de referência é muito mais para vocês absorverem os jargões da área, absorverem os conceitos inerentes, né? Para que vocês tenham uma melhor vivência de desenvolvimento de produto dentro de uma sequência lógica de fases, de que você tem que fazer. Só que se a gente for fazer isso durante meses, você vai chegar na fase 2 do Centelha e não vai ter o MVP. Então, essa documentação que dá trabalho, pensar tudo isso, que você já tinha pensado na ideia, que você já tinha costurado, está tentando colocar aqui. Se você ficar fazendo fase por fase, sem fazer um projeto em espiral, né? Sim. Dentro daquela visão que eu já passei para vocês, aqui a gente está documentando para tentar solidificar os conhecimentos das fases de desenvolvimento de produto que eu estou apresentando em termos metodológicos e acadêmicos para vocês. É diferente do que o Centelha se propõe. Quando o projeto Centelha escolher os vencedores, eles vão dar os 60 mil reais, aí vocês vão fazer o desenvolvimento. Só que para você ser aprovado no Centelha, você tem que ter um MVP, senão você não vai passar no filtro dos 50. Sim, professor. Era 330, viraram 200, esses 200 vão virar 100 e esses 100 vão virar 50, 48, sei lá quantos, até chegar na fase final. Então, o que eu estou tentando falar para vocês é que se nessa fase 2, em paralelo a esse desenvolvimento, vocês não pensarem também no MVP, numa aplicação mínima, que você consiga validar e que você consiga gerar um videozinho e colocar nos formulários que vocês vão descrever associado aos tópicos que vão ser cobrados, vocês vão ter uma dificuldade muito grande de ser aprovado, porque o avaliador que já fez uma avaliação ruim do projeto vai continuar tendo uma visão com uma avaliação ruim. Por quê? Porque vocês não evoluíram, não materializaram no MVP. Então, isso que a gente está fazendo aqui é para abrir a cabeça de vocês em termos da metodologia, em termos de ver o requisito, em termos depois desses requisitos que vocês estão quantificando para virar a parte de funcionalidade, do modelo funcional do software que vocês vão desenvolver. Mas, em paralelo, né, um projeto detalhado, que seria o software, ele tem que estar sendo construído. Pelo menos a versão do MVP para vocês atenderem o Centelha da fase 2, para obter um recurso para vocês materializarem isso. Se vocês não fizerem isso, vocês vão cumprir o objetivo da disciplina. Vocês vão entregar o projeto informacional, depois o projeto conceitual, mas o projeto do Centelha vai ficar devendo e é provável que vocês não passem para a próxima fase. Por quê? Porque vocês todos passaram no limite. Porque ninguém apresentou um MVP, uma coisa mais consistente, é só ideia. O que eu estou dizendo é o seguinte, quem vai ter mais potencial para passar são aqueles projetos dos 200 selecionados que apresentaram um MVP na fase 2. Por isso que eu estou insistindo que todos deverão se concentrar, além da documentação que a gente está tentando fazer durante as aulas, né, dando essas dicas para vocês, que, em paralelo, vocês também... Isso, se vocês quiserem ser empreendedores e ter essa oportunidade do Centelha, né? Sim, sim. Então, se essa for a visão de vocês, dá trabalho? Dá trabalho. Vai custar mais tempo de dedicação? Vai custar. Mas você tem, né, um objetivo que é ser selecionado e receber 60 mil para investir na sua ideia, já que essa foi a ideia que vocês selecionaram e que vocês optaram, e vai te dar uma experiência. Só que para fazer isso bem feito, tem que tentar seguir essas recomendações que eu estou dando para vocês, né? Então, quando a gente fala de todos esses clientes, dos requisitos, aí você se coloca no seu problema e fala, quem são os meus potenciais clientes? Eu estou conversando com todos eles? Eu estou ouvindo, de fato, a voz do cliente ou só estou ouvindo a voz dos membros do projeto? Esse é o problema, tá? Bem, então corre as páginas aí, só para eu dar uma olhada rápida.
Tá, para uma página e para, tá? Só para eu Beleza. dar uma olhadinha para estar gravado, para não ficar olhando no meu aqui. Requisito dos clientes aqui, né? Não, tranquilo. Então, essa questão dos requisitos dos clientes, tenta ir além dos clientes, principalmente para o centeio, entendeu? Okay. Tenta conversar, fazer essa parceria dos clientes intermediários, para ver se vocês conseguem parceria com o posto vizinho, com a rede de postos, se tiver um posto vizinho que é uma rede, com o pessoal aí, tenta agendar até mesmo, né, aqui, com o professor, sindicato. eu aqui, o posto de Arju atualiza os preços do posto em versão web, né? Poderia até consumir os dados daqui para poder... Sim, mas é aquele negócio, lá. se você busca diretamente com eles, entendeu? E se você já está fazendo com eles, ele já está dando o dado, e eles já disponibilizam, pronto, você já tem de uma rede que tem, sei lá, 10 postos, 15 postos, entendeu? Então, por exemplo, vocês tinham olhado quem já tem os postos online, com valores online? Isso, é esse aqui. Os postos da rede de Arju já tem todos os preços online. Mas vocês já sabiam... Aí o que eu tenho que validar esse aqui é vocês sabiam isso antes? Atualizados corretamente. Sim, vocês sabiam isso antes? Sabíamos. Tá, então já dá para fazer um MVP com os postos do Jaju. Aí por que você não entra em contato com o Jaju? Porque o Jaju tem um aplicativo? Não, eles não têm aplicativo. Então, cara, são oportunidades. Você chega para ele e conversa com o cara. Você fala, olha, você já disponibiliza, né, os seus dados na versão web, só que não tem mapa. Você não consegue chegar rápido ao cliente, o cliente vai estar dirigindo o carro e vai ter que ficar buscando os preços nos seus postos. Por que você não faz isso linkando diretamente com o nosso aplicativo, que vai ser baseado em mapa georreferenciado, indicando o seu posto, colocando ele ali, mandando o cliente ali, enfim. Então, por exemplo, ele associa um mapa com os preços? Não, com os preços não. Está vendo, cara? Então é oportunidade, cara. Você já tem um cara aí que você pode fazer uma primeira parceria. Se você faz a parceria com... de atualizar aqui, então ele pode atualizar no outro aplicativo também. Isso, exato. Não, tá no... se é público, aí você fala, qual é o seu banco de dados? Onde é que você deixa isso? Você dá acesso para mim a esse banco de dados? Então, você tem que buscar a parceria, né? Então, o ideal é o quê? Que essa atualização seja em tempo real. Então, no momento que ele atualiza o banco de dados, seja na nuvem, seja onde for, enfim, eu não sei onde é que ele armazena isso, né? Onde é que isso está disponível, se isso é um banco de dados de fato, se é só uma página, se fica um cara atualizando, enfim, seja lá. Ele não deve ter um cara de TI, senão ele teria um aplicativo. Então, para ele, não se justifica investir num aplicativo. Vocês têm o potencial de obter um recurso aí da FAP-DF e fazer uma parceria com o Jajur, cara. Peraí. Mas você tem que falar com ele, cara. Vocês falaram com ele? Ainda não. Desde o início lá eu falei, procura os postos, tipo os grandes postos aí de Brasília, para ver o que eles têm. Porque esse valor que ele está cobrando, tá vendo aqui, 242, né? Ontem eu botei gasolina no carro, era isso aí, 742. Tudo quanto é posto que eu passei, né? Eu passava 7242, todo mundo o mesmo preço, basicamente. Dinheiro, crédito, né? A mesma figurinha de sempre. Esse aí, 721, tá? Esse aqui da Asa Norte, já está mais barato, o 7149, enfim. Enfim. Então, esses diferenciais de preço dele talvez seja o estoque que ele renovou antes, tem mais estoque de um preço mais antigo. Então, ele dá uma mexida no posto dele, porque a formação é diferente dos preços, né? Então, o posto lá da Asa Norte lá está mais barato porque deve estar com estoque mais antigo. Ele não renovou, então vai renovar com outro preço, aí ele muda. Então, como ele tem uma rede e o valor não é uniforme, ele não tem um valor uniforme, né? Enfim. Então, Fidelidade, você já entrou no Fidelidade Instagram dele? Ele tem um Instagram aí que ele deve ficar mandando o valor dos postos dele. Enfim, então ele, né, é um cara que já está em não sei quantos assinantes que fazem fidelidade com ele, tá? Enfim, então aquele negócio. Tenta buscar esse cara. Então, esse para você é um cliente intermediário, entendeu? Então, esse cara aí, ele tem um aplicativo aí. Você já entrou no aplicativo dele? O que é o aplicativo dele faz? Não, isso aqui é só o Instagram mesmo deles. Ah, tá. Está no Instagram. Enfim. Então, é isso aí. Continua lá. Volta lá para o coisa. Então, vai atrás do Jajur aí, que é um bom caminho para vocês aí.
Tá, diagrama de Mood, tá. Pareto. Não, tudo bem. O cano, aí o que você quer na satisfação e no desempenho aí, o que você quer em termos de os valores ali? O que é o valor E ali? Deixa eu só fazer o comparativo aqui com o tabela. Acho que vou até aproximar aqui para ficar mais fácil de ler, né? Eu estou só enumerando esses itens aqui. Então, o que eu coloquei, que é como de empolgação aqui, para encantar, né? É só a parte da recompensa mesmo. Que é mas repensa essa recompensa, né? Então, essa recompensa pode ser a assinatura, porque você não vai dar dinheiro para o cara alimentar, e senão você não tem nem receita para fazer isso. Você tem que perder receita, entendeu? Em vez de você tentar remunerar o cara, você fala, não, vou perder receita, né, fazendo com que eu incentive o cara a assinar o meu aplicativo. Então, aqui, o mínimo, né, que a aplicação tem que ter... por exemplo, outra coisa que eu me lembrei, por exemplo, você conversa com um Jaju, né? Você pode falar, então, olha, a gente pode ter uma política, né? Por exemplo, quando o cara abastecer, você pode ter uma funcionalidade de confirmar onde é que ele abasteceu. Entendeu? Então, o cara abasteceu e dentro das funcionalidades dele lá que você der para ele, você pode dar uma parte financeira para ele, para avaliação de custo e coisas do gênero, que você pode colocar informações complementares, tudo georreferenciado. Você vai naquela funcionalidade, você pega a latitude e longitude, né? E aproxima associado àquele posto. Não vai ter um posto a 50 metros um do outro, dificilmente, né? Enfim, então você consegue localizar quem é quem ali, né? Enfim, então são coisas que você pode criar um canal de fidelização com o cara e gerar, inclusive, dados de Big Data, né, de gestão, para ver a fidelização do cliente, né? Porque eu garanto que o posto lá não deve fazer uma análise, a não ser que ele pegue os dados lá de cartão de crédito, esse tipo de coisa, né? ou de CPF, quando solicitam, e tenta fazer uma fidelização do cliente. Mas não devem fazer isso, porque se fizessem isso, teriam uma linha de contato direto com o usuário, entendeu? Então, o aplicativo pode ser essa linha. Então, você tem que pensar todos esses aspectos de como você pode enriquecer essas funcionalidades para melhorar, né, a satisfação do cliente usando aquelas funcionalidades, né? Então, tem funcionalidade que ele não usa e tem funcionalidade que ele usa bastante, né? Igual o controle remoto. Tem 200 funcionalidades ali, se você usar 10 dessas 200 botõezinhos que tem ali, é muito, né? Então, pensa nesses aspectos aí. Bem, desce mais um pouco aí. Questão do produto. Tá, você colocou essas coisas aí, depois você dá uma pensada nisso aí, né? Enfim, dentro da questão do Jaju, dos clientes intermediários que vocês não contemplaram, né? Vocês ficaram olharam muito para o desenvolvimento e para o cliente final, e pouco para as parcerias com os clientes intermediários que vocês poderiam fazer parcerias estratégicas, né? Bem, vai rodando aí, tá? Bem, aí só na casa da qualidade, as contradições. Que contradição que vocês identificaram? Por exemplo, vocês não colocaram como requisito aí mapas? Isso, não, realmente não foi. Nenhuma das funcionalidades específicas a gente colocou como requisito. Acho que vale a pena colocar. Mas aí é uma coisa importante, porque se você não fala que tem mapas, né? Aí, por exemplo, se você vai usar mapas, você sabe que tem uma API aí para obter os dados, a não ser que você abra um aplicativo que já carregou a API dos mapas da Google, e aí ele fica disponível latitude e longitude para você. Caso contrário, não fica, né? Você tem que pagar pela API. Exatamente. Esse é um custo associado lá da API do Google, provavelmente. Enfim. A Uber também tem um agora. Isso, enfim. Então, tudo isso é custo que você vai botar na sua planilha de custo que o dinheiro do Centelha vai pagar para você. Então, a funcionalidade de mapeamento, ela gera custo para você. Então, é uma coisa que você tem que colocar aí, né, dentro dos requisitos, porque a usabilidade, a experiência do usuário vai ser baseada em mapas. Com certeza. Informações de mapas, atrelado ao banco de dados. Então, já tem duas coisas que você vai ter que pagar serviço na nuvem, né? Que é a API dos mapas, que é a API associada ao Firebase, ou outro banco de dados do SQL, ou SQL que você queira
utilizar, né? Foto, você vai mandar foto, por exemplo. Então, o cara vai fotografar para alimentar o banco de dados, o banco de dados vai ser baseado em fotos. Então, aí será que essas fotos que ele está mandando, né, depois você vai ter que fazer um OCR, um reconhecimento de caractere, aí você pode fazer... Aí ia ser mais questão da parte de usabilidade mesmo, né? Entender exatamente. o usuário qual que é a experiência que faz mais sentido para ele no momento que ele já está no posto e precisa... Mas de qualquer forma, isso vira um requisito de produto, né? Que são os mapas, que são os bancos de dados. Sim. Entendeu? Que você vai ter que ter um parceiro tecnológico aí, que são os seus parceiros intermediários, que vão fornecer esse serviço para você na nuvem. Então, essas coisas têm que aparecer aí, senão depois você não desdobra isso. Né? Por exemplo, banco de dados, vai lá nas suas especificações. Lá nas especificações meta. Lá naquela tabelinha da especificação meta. Okay. Não, ainda não atualizou meu mapa. Isso aí. Tá vendo? Por exemplo, mapas. Né? Tinha que ter mapa aí no requisito, entendeu? Isso, sim. Porque você vai pagar para o usuário o mapa. Entendi. E aí, como que eu faria para poder metrificar essa parte? Não, aí você tem que entrar lá na API da Google e fazer uma pequena cotação, né? Aí então você vai ter em questão de gasto. Porque com tudo isso aí, por exemplo, tem custo de desenvolvimento, custo disso, custo daquilo, custo da lojinha da Apple, custo da lojinha do Android. Tudo isso vai virar um custo, entendeu? Aí você vai somar todos esses custos, e você vai lá, cada usuário, para ter o aplicativo instalado, vai sair por R$3. Cada banco de dados, né, cada registro de banco de dados que eu faço por usuário, por quê? Você vai contratar um serviço de uma determinada qualidade e quantidade de dados. Então, você vai ter lá X dados que você pode armazenar. Então, você vai pensar, bem, eu contratei lá 1 milhão de armazenamentos, eu estou estimando que eu vou ter uma taxa de X, como vai ser comercial, você não pode usar a aplicação gratuita, tá? Você tem que pagar por ela. Sim. Senão você não tem qualidade de serviço. Então, você tem que ver lá o menor custo que você tem para o menor modelo lá que eles disponibilizam. Aí você vai ter lá, sei lá, R$3.000. A API do mapa, R$2.000, com uma determinada quantidade de uso. Então, esses caras aqui, você vai ter que quantificar pela quantidade de usuários que você tem. Então, por exemplo, o cara é free. O cara é free, ele pode usar uma única vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Se ele fizer 10 vezes, você vai ter que bancar 10 pesquisas de mapa dele e você vai ter que bancar os registros de dados dele. Né? Então, isso você vai ter que pagar gratuitamente para ele, porque ele não está usando, ele está usando a versão free que ele usa 10 vezes por mês. Isso é o que você definiu. Né? Ou então, que ele usa 3 vezes por mês, ou uma vez é muito pouco por uma experiência. Então, você deu lá 3 vezes durante o período de experiência dele. Então, ele experimentou durante 3 semanas e usou 3 vezes. Depois, ele vai ter que pagar. Essas 3 vezes que ele usou, você vai ter que pagar para ele. Né? A partir do 4º, ele vai começar a pagar. Aí você vai ter que criar no seu modelo de negócio como é que ele vai pagar isso aí. Você vai cobrar novamente que ele usou gratuitamente dentro daquele valor. Então, em vez de você cobrar 9, você vai cobrar R$12. Enfim, então você tem que ter tudo que vai gerar custo para você tem que aparecer aí no requisito, tá? Porque você vai ter que contratar um parceiro tecnológico aí para colocar isso aí. Então, imagina todos os serviços que você vai subcontratar na nuvem. Então, coloca eles aí como sendo requisito e quantifica, né? Vai lá ver como a Amazon cobra, como o Firebase... Eu gosto do Firebase, né? Como o Firebase cobra, como a API da Google está cobrando atualmente. Aí você tem esses preços, né, para uma determinada quantidade de acessos por um determinado período de tempo. Pronto. Aí você consegue quantificar isso
para chegar no seu valor. Então, olha, se eu cobrar R$8, eu pago todos os meus custos. Se eu tiver 100 usuários. Se eu tiver 101 usuários, eu já começo a ter lucro. Então, vou ter lucro lá bem pequenininho, mas já é um lucro. Se eu tiver 10 mil usuários, né, a minha escala de armazenamento de dados vai cair unitariamente. Agora, não preciso mais de 100, só vou estar armazenando muito mais. Eu preciso de 3 mil para bancar o serviço na nuvem. O restante é lucro. Então, você vai ter que fazer essas continhas financeiras, que é aquele fluxo de caixa, né, que você tem que imaginar e idealizar para chegar num preço que você vai cobrar pelo seu serviço. A versão free que você vai manter, então você vai perder dinheiro na versão free, depois na versão paga. Bem, coloca lá a última tela só para ver o final lá. Nossa, é que eu vou ter que sair aqui, professor, agora 5h30, que tem uma reunião no trabalho. Bem, então é isso aí, cara. Então, Assim, refaz aí, repensa. Eu vou vou aumentar a data lá para a próxima semana, né? Então, fica aí para repensar esse final de semana. Começa a ver com seus amigos aí que estão trabalhando com você como complementar esta visão. Faz o contato lá com o Jaju, que eu acho que é importante. Faz até sexta-feira aí esse contato. E tenta fazer uma parceria estratégica com eles para colocar a visão deles nesse início aí. Porque com essa parceria, você já tem um parceiro para apresentar na fase 2 do projeto do Centelha, para criar o MVP o mais breve possível para validar junto ao Jaju, por exemplo. Enfim, então já é um caminho que a gente pode delinear para você aí. Ok? Bem, eu vou aumentar a data lá e comunico a próxima chamada de aula, que a gente vai continuar discutindo essa fase do projeto informacional. Lembrando que a gente está nessa documentação em discussão, né? Só que as outras atividades continuam aí. Então, é imprescindível que o desenvolvimento do MVP ocorra em paralelo, né? Espero, depois dessas conversas aqui. Sim, bem, faz o que o resto do meu time colabore mais. É porque o Thales, que foi que me ajudou a fazer esse planejamento aqui, ele já trancou a disciplina, já trancou inclusive o semestre agora no UNB. Não, tranquilo, mas então, você pensa que agora é o seu negócio, né? O Thales vai participar do seu negócio, já que ele está lá no Centelha, né? Exatamente. Então, pensa no MVP, pensa... Né? Eu tentar balancear esse lado aí, tentar passar essa parte para eles aí, porque o desenvolvimento eu tenho que começar a fazer também. E aí, não, tranquilo, aí é a sua equipe, né? A gestão de equipe é com vocês, eu não me intrometo, que a construção do negócio é de vocês. Ok? Tá ok, então. Valeu, Cato, vou te liberar. Bem, Mariane, está aí ainda, Mariane? Sim, ainda estou. Bem, o restante do seu grupo aí, se vocês tiverem alguma coisa para apresentar, né? Não sei se vocês mandaram material. Bem, espero que tenha contribuído aqui com a visão aqui da avaliação que eu fiz do projeto. Você quer que apresentemos compartilhe. ou... Não, é agora, né? No que der aí, ainda a gente tem 20 minutos de aula. Então, se você puder disponibilizar aí o material. O nosso projeto é o aplicativo de cardápio interativo, como sabe. Só uma correção, o meu Álvares aqui é com S, tá? Tudo bem. Ah, tá bom. Espanhol é diferente. Não, essa foi a Aline. Que enfim, Álvares é outra família. Tudo bem. Vamos lá. Ok. Bueno, nós empezamos por a cadeia de suprimentos. Resumimos os principais atores que involucram o desenvolvimento do produto, neste caso a equipe desenvolvedora, a equipe organizacional e os bares e restaurantes que são nossos clientes. Então, a figura ilustra quais são esses atores, qual é a relação entre eles e o fluxo de produção de informação entre que geram os bares e restaurantes. Ela passa à equipe organizacional e ela transforma essa informação
em requisitos. Então, não tem cliente intermediário, né? Sim, sim temos. Tem o seu cliente intermediário. Sim temos. Eu vou apresentar cá no ciclo de vida do produto os clientes intermediários, que são os vendedores do produto, desenvolvedores de estabelecimentos. Bueno, o ciclo de vida, lo definimos en etapa de proyecto, desenvolvimento, divulgação, venda, uso e manutenção. Então, na etapa de pré-desenvolvimento, que são os clientes internos, entram na equipe organizacional. Na etapa de projeto informacional, participa a equipe organizacional também e os desenvolvedores do aplicativo. O que são vendedores do produto? Como? Está ali cliente intermediário em vendas e compra, tem representantes, vendedores do produto, desenvolvedores, estabelecimentos. Que cliente é esse? Não estou visualizando esse tipo de cliente. São os clientes intermediários. Sim, mas que cliente é esse? Dá um exemplo. Bom, essa parte aqui ela foi essa linha, mas acho que o que ela queria dizer é as pessoas que nós, o equipe desenvolvedor, para vender o aplicativo. Então, eles são... Não, mas aí é o cliente final, né? O cliente externo, né? O cliente externo, na realidade, não é o usuário final do aplicativo, porque ele não vai pagar. O usuário é o estabelecimento, né? O que não está claro para mim, né? Quem vai usar é o cliente, que é o cliente do estabelecimento, mas o seu cliente, né, é o estabelecimento, né? E o estabelecimento vai disponibilizar, né, o usuário que vai usar aquele negócio, né? Enfim, então você vai fazer o aplicativo para o estabelecimento, correto? Não para o usuário genérico. Então, na realidade, quem contrata o menu de realidade aumentada é o estabelecimento, correto? Sim, correto. Enfim, então, nesse contexto, né, quer dizer, esses clientes intermediários que vocês têm que repensar aí, porque eu não estou identificando, né, só se você tiver aí, né, os seus clientes intermediários são seus parceiros de desenvolvimento. Então, coisas na nuvem, né, banco de dados, parte de armazenamento. Então, isso aí seriam seus clientes intermediários, né, que estão aí dentro dessa sua cadeia de fornecedores, né, que no caso aí são fornecedores de TI, que vão participar do seu desenvolvimento. Né? Ou seja, vocês não vão ter hardware, não vão ter coisas rodando, né, dentro da sua empresa. Você vai ter tudo na nuvem. Então, eu imagino que seu cliente aí, intermediário, seria esse sujeito, né? Seria esses seus parceiros tecnológicos, que você vai ter que escolher. Quem é o banco de dados? Quem é o fabricante do banco de dados que a gente vai usar? É um banco de dados da Amazon, da AWS, né? É um banco de dados do Firebase, da Google, é um banco de dados da Microsoft, né? Enfim, então, o Azure, quem é o fornecedor de tecnologia de informação para vocês, né? Bem, isso é que eu entendo como seu cliente intermediário. Sim, e o cliente final... Mas acá, na parte do desenvolvimento, se tem fornecedores, né? Como clientes intermediários. Porque na realidade, o fornecedor, né, fornecedor de soluções de TI na nuvem, né? Então, ele vai te fornecer uma plataforma, ele vai te disponibilizar um software, né, ou ele vai te disponibilizar uma infraestrutura na nuvem, né? Então, são serviços de tecnologia que vocês vão contratar na nuvem com recurso do Centelha, né?
E talvez vocês também vão ter que contratar alguém para desenvolver o aplicativo para vocês ou para ser sócio de vocês nesse desenvolvimento, já que tem essa restrição com relação à equipe no aspecto de desenvolvimento de software, né? Bem, mas continua aí. Toca a página aí. Vai para a próxima. Vai para os diagramas ali para a parte das necessidades de clientes aí. Sim, as necessidades dos clientes nós las definimos com base nos questionários que aplicamos aos estabelecimentos, a donos de estabelecimentos e também a alguns usuários dos restaurantes. Então, com base nisso, recopilamos as seguintes necessidades dos clientes. Desde o ponto de vista do equipe organizacional, desde o ponto de vista dos desenvolvedores. Não, mas volta ali, peraí. Voltamos àquela questão que eu já abordei anteriormente. Ser gratuito ou ter custo. Cara, o requisito do cliente usuário final, né? Alguém vai ter que pagar pelo aplicativo. Sim. Quem vai pagar não é o estabelecimento? Sim, o estabelecimento. E como é que ele vai ser gratuito? Ele é gratuito para o usuário do estabelecimento. Mas o estabelecimento vai ter que contratar o desenvolvimento do aplicativo. Entendi, Por quê? sim. Entendeu? Então, ele não pode ser gratuito, ele vai ser customizado, né, para o estabelecimento, que é o cliente de vocês, não é o cliente final, não é o usuário final. A experiência é do usuário final. Só que quem é o usuário de vocês é o contratante do desenvolvimento do menu de realidade aumentada. Então, ele não vai ser gratuito, não, né? Ele vai ser pago por esse cliente. Por isso tem que definir quem, por isso que eu perguntei lá no início, para não ter confusão. O seu cliente final, que você está focando o desenvolvimento, é para o cliente... Sim, mas sei isso. CNPJ, ok? É a entidade da loja que vai contratar o desenvolvimento, né? Então, tudo bem, o produto tem que ser... Então, vocês têm que conceber um produto modular, que seja facilmente implementável, que as telas sejam atualizadas de uma forma rápida, que quando você pega um restaurante, pega um outro restaurante, herde toda a estrutura modular de desenvolvimento. Então, isso são requisitos de desenvolvimento do produto para baratear o produto. Então, vocês vão fazer toda uma orientação, né, ao objeto. Então, os objetos você simplesmente muda, as fotos, as visões. Então, criou todo um framework de menu de realidade aumentada que você consegue implementar de um restaurante para o outro de uma forma bastante rápida. Precisa só do material gráfico, das fotos, dos modelos, enfim, das coisas, dos filmes, das coisas que vocês vão interagir para aquele cliente final, né? Então, todo esse conceito do desenvolvimento de uma plataforma de menu de realidade aumentada que seja facilmente customizável por cliente final, para que ele seja de baixo custo. Então, não adianta nada você ter aí, né? Por exemplo, você faz um contrato, aí você tem que ter um modelo de negócio, isso não descreveram até hoje também, né? Então, o seu modelo de contrato, como é que é? É a customização do menu de realidade aumentada, mais uma taxa de manutenção. Então, o menu ele pode ser melhorado, ele pode ser, né, ajustado. Então, você pode ter um modelo de negócio onde o cara paga um menu e paga a manutenção desse menu mensalmente, que ele pode melhorar. O preço muda, tem que atualizar os valores do banco de dados, né? Tem que atualizar uma foto, tem que atualizar isso, tem que atualizar aquilo. Então, você vai ter um custo mensal de manutenção desse menu, né? Então, são duas formas de ganhar dinheiro, né? De se rentabilizar. A primeira é a venda e o segundo é o custo de manutenção. Ter mais caro,
e tem um custo de manutenção baratinho. Um outro modelo de negócio que vocês podem pensar é vocês desenvolvem a solução e o cara paga anualmente aquele menu de realidade aumentada em 12 parcelas, tendo já a manutenção mensal dentro do preço. Então, vocês têm que bolar como que você vai cobrar e qual é o valor que vai ser cobrado para cada menu customizado que vocês fizerem. Mas, para isso, você vai ter que ter, né, uma plataforma que vai ter que ser concebida aqui de fácil implementação e customização para vários estabelecimentos. Você não pode ter que desenvolver um novo menu de realidade aumentada para cada restaurante que você fizer. Então, você já tem que ter lá um projeto template, né? Um projeto básico, em que você só modifica as fotos, os filmes, as imagens, né? E gera um menu customizado, igual página de criação, né? Web, né? Então, você contrata um serviço de hospedagem web, ele vai te dar lá um softwarezinho, aquele WordPress, né? Um outro software qualquer, que é uma plataforma com menus que você vai configurando, escolhe o template, como você vai construir o seu menu de realidade aumentada, né? Então, vocês podem pensar, né, justamente nessa plataforma que vocês vão desenvolver, mas é uma plataforma de vocês. Vocês não vão disponibilizar acesso de terceiros, mas é uma plataforma que vocês conseguem implementar rapidamente soluções para vários restaurantes, porque os componentes são herdados, né, já que é um template, de um restaurante para outro. Então, essa questão do projeto, do desenvolvimento, para ele ser gratuito, então ele tem que ser modularizado, né? Tem que pensar em projeto modularizado. E o requisito do cliente final aí, no caso, né, da venda, né, não vai ser gratuito, né? E essa questão de baixo custo também é relativo, né? Tem que ter um custo que pague o desenvolvimento e dê um retorno, né? Já que é o único modelo de negócio é a venda do software de forma customizada. Então, tem que rever essas questões aí que vocês estão colocando aí. Bem, aí vai descendo aí, né? Já que o tempo está estourando aqui. Aí depois a gente continua, só para eu ter uma visão, uma hora aí, para depois vocês ajustarem em cima do que eu estou falando, né? O vídeo vai estar disponível e depois vocês assistam o vídeo também. Bem, vai descendo aí para ir para a parte do gráfico, né? Dos desdobramentos aí. Enfim, vai descendo aí. Aí quais são os principais requisitos aí que vocês identificaram? É o ranking aí dos requisitos. Bueno, aquí los principales requisitos que identificamos fueron un requisito, acá no diagrama de Pareto ele mostra. Olha aí, ele não é gratuito. Sí, sí. O que fuera gratuito ou baixo custo. Não pode, como é que vocês vão ganhar dinheiro se ele é gratuito? Vocês vão fazer Sim, caridade para os restaurantes? Más que nosotros, acho que ese requisito estaba enfocado nos clientes dos restaurantes. Mas o seu cliente não é um Sim. cliente. Esse é o cliente final do estabelecimento. Mas o seu cliente... porque por isso que logo no início eu falei do cliente. Quem que é o seu cliente? É o estabelecimento, não é o cliente usuário do aplicativo. O cliente usuário do aplicativo tem que ter uma boa experiência, senão ele vai falar mal do seu aplicativo para o dono do restaurante. Aí o dono do restaurante, se também não tiver uma boa experiência, porque ele também pode ser cliente como usuário, né, final, mas ele não é o cliente financeiro, ele é um cara que vai comprar, né? Ele não vai fazer parte, né? Ele é o cliente da usabilidade, da experiência, né? Mas alguém está bancando aquela experiência gratuita para ele, né? Então, ser gratuito é óbvio que vai ser, mas para o cliente do estabelecimento, ok? Não para o estabelecimento. Então, tem que mudar esse negócio aí. Bem, já que tem esses probleminhas aí de entendimento, tem que ajustar isso aí. Vai baixando aí para a gente ver as especificações ali de requisito do produto.
Bom, aqui está o diagrama de Gantt, donde nos definimos nas 4 categorias os requisitos atractivos, unidimensional, neutro e os obrigatórios. O benchmarking. Vocês analisaram aí os competidores? Usaram, como eu falei do outro caso, né? Tem que conhecer, ter a experiência de uso dos seus concorrentes, né? Não sei se vocês usaram, se tem algum concorrente de fato, se colocaram, né, como usuário final do menu de realidade aumentada de terceiros, né? Quem que vocês colocaram aí no benchmark? Mas não, nós colocamos no benchmarking foi o cardápio físico, mas não colocamos concorrentes. Acho que também isso aí tá errado. Bem, esse negócio de ser gratuito, né? Todos são, né? O Sim. usuário final, mas o estabelecimento tem um custo da gráfica, tem um custo do designer, então não é gratuito, né? Tem um custo do estabelecimento. Para o uso é outra coisa. Sim, então aqui no benchmarking competitivo, nosotros como no temos concorrência porque o aplicativo ainda não existe, Mas nós comparamos foi com o cardápio físico. Mas me parece que o avaliador achou um concorrente, ele não identificou um concorrente, porque vocês citaram um concorrente no vídeo. Sim, mas... E ele acha que tem um concorrente. Vocês têm que colocar o concorrente aí, mesmo que o concorrente seja ruim. Não. Aquele concorrente não existe? Lembra que vocês estão lá na fase 1 do projeto Centelha e que vocês falaram que tem um concorrente. Só que esse concorrente, acho que essa empresa não é do Brasil. Ela era... Não interessa. Ele é um modelo de referência para vocês, mesmo que seja de outro local. Né? Se não for do Brasil, é de fora, mas tem que ter um parâmetro de referência, né? Ela vende aplicativos para o Brasil, mas não é do Brasil. Não, tudo bem, não interessa. O mundo é globalizado, isso é irrelevante, mas você tem que comparar com o que existe no segmento, né? Senão você está comparando coisas distintas, né? Uma coisa física com uma coisa virtual com realidade aumentada. Aí fica difícil comparar, né? Aí os requisitos não vão ser atendidos, né, pelo cardápio físico, né? Então você tem que tomar cuidado com quem é seu concorrente, porque depois você vai falar novamente do seu concorrente, já que se eu não me engano, o avaliador falou alguma coisa do seu concorrente. Depois você olha lá e você tem que responder a visão dos avaliadores também nisso que vocês estão fazendo agora, né? Não é só a minha visão, a visão de vocês. Como a gente está dentro do Centelha, o Centelha tem uma visão, né? Os avaliadores do Centelha. Então, é bom aproveitar essa visão para contribuir no projeto de vocês. Bem, desce aí mais um pouco aí, só para ver a especificação. Vocês chegaram aí no requisito do produto. Sim, os requisitos do produto. Vai lá no final, onde vocês já ficam, né? Requisito meta lá na parte. Isso aí. Estos são os requisitos do produto de acordo à importância. O principal, programação simples, da comunicação, ter garantia. Vai passando aí. Desce a página aí. Bem, na especificação meta, como é que ficou a especificação meta? Isso aí. Requisitos, né? Bem, ser gratuito, bem, isso aí vocês têm que... A questão aí só tem que falar ser gratuito, né? É gratuito para o usuário final, né? Mas não é gratuito no modelo de negócio de vocês, né? Alguém vai ter que pagar isso. Ok. Tem que colocar essa visão do seu cliente real mesmo, que é o cliente do estabelecimento.
por exemplo, ter retorno financeiro, né? Você coloca aqui, ó, o retorno financeiro depende do seu modelo de negócio, né? Como não está claro aí onde é que está o seu modelo de negócio, que devia estar claro lá na ideia, né? Então, esse modelo de negócio deveria ter sido bem definido, né? Enfim, aí aspectos, por exemplo, quando você está fazendo aí realidade aumentada, você vai ter, vocês não colocaram, né? Em termos de tecnologia, vocês vão ter a realidade aumentada, a inserção de modelos 3D, construídos de que forma? Os modelos 3D dos alimentos, por exemplo, do prato, vocês vão fotografar ele em 3D, vocês vão fazer um modelo em CAD em 3D, vocês vão digitalizar. Como é que vai ser feito isso? Ou seja, vão fotografar ele em 360 graus e gerar um modelo em 3D desse objeto, renderizar isso. Oi? Eu pensei que fotografiar os pratos. Mas fotografia em 3D, porque a realidade aumentada tem que ser um modelo em 3D, né? Sim. Você tem que imaginar como você vai chegar nesse modelo 3D, e isso é a parte de requisito do produto, né? Que é a imagem. Como é que essa imagem em 3D do prato vai ser entregue? Vai ser entregue por fotos em 3D, ou seja, você faz uma grande quantidade de fotos em 360 graus, depois faz uma composição para ter uma foto em 3D, que é um modelo em 3D na realidade, né? Sim. Ou você vai projetar aquele prato, né, em CAD e vai renderizar aquilo para ficar o mais próximo possível da textura do prato. Então, você tem que identificar isso. Se você não identificar isso, você não sabe como fazer. Você tem que avaliar qual vai ser essa tecnologia que você vai utilizar. Ou as duas. Aí tem que falar o que você vai usar, porque não está dito aí. Entendeu? Isso é um requisito do produto, que é um modelo de realidade, né? Ou seja, você vai ter que gerar um arquivo. Em que formato vai ser esse arquivo que você vai trabalhar? Isso é uma especificação. Quem é que vai fornecer esse arquivo para você? Você vai ter que fazer um trabalho gráfico para construir esse arquivo. O cara vai ter que fazer o prato e você vai lá, vai levar o seu aparato, vai fotografar esse prato. Você já sabe como você vai usar essa tecnologia, então você tem que ter o domínio do processo para gerar o modelo em 3D do seu objeto que você vai fazer realidade aumentada. Então, sempre que a gente cria um aplicativo de realidade aumentada, né, você pode ver isso aí até com o Efraim mesmo, né, ele já fez alguns aí de Digital Twin, você tem que gerar o seu modelo, e esse modelo tem que ter a origem de um projeto em CAD, né, ou você vai digitalizar esse modelo, né, vai fazer um as-build dele, vai construir esse modelo a partir, né, de uma máquina de digitalização, de um equipamento de digitalização em 3D e criar um modelo que vai entregar isso num formato de arquivo que seu sistema de geração web, realidade aumentada, por exemplo, da Google, permite trabalhar. Então, você vai ter que entregar um formato específico em 3D que ele entenda, né? Então, esse formato específico em 3D é um formato do web AR, né? De realidade aumentada para a web lá da Google, por exemplo. Então, como é que você vai fazer isso aí? Então, você tem que falar como é que vai ser essa tecnologia. Então, isso faz parte do requisito. Então, esse requisito que você vai estar desenvolvendo, que você vai estar criando, como que isso vai ser formatado? Qual vai ser o processo envolvido na parte de desenvolvimento para você entregar, né, esse modelo em 3D? Então, todos esses aspectos você tem que dar uma avaliada, tá? Então, tem que olhar um pouquinho da questão tecnológica para colocar isso também como sendo um requisito do seu produto. Ok? Bem, no adiantado da hora aí, né? A gente encerra agora.
E na segunda-feira a gente continua, tenta evoluir esse modelo, adequando e complementando em cima do que eu falei para vocês e em cima do que eu falei no projeto anterior do Carlos Alberto lá que eu relatei também, né? E tenta assistir novamente com a sua equipe aí para que vocês façam, né, uma revisão dessa sua proposta, tá bom? Então eu vou encerrar a aula agora. Ok, professor. Parar a gravação aqui. Na próxima segunda a gente continua. Então eu vou expandir os prazos, tá? Então tá. Boa tarde. Boa tarde.